Gente, pra quem achou que Borderlands seria o grande flop do mês de agosto, chegou concorrência com o Corvo e ainda segue o dilema. Alien Romulus é um hit ou não? São os assuntos do Bilheterias dessa semana, que tá saindo um pouquinho mais tarde, um diazinho só, porque precisei reagir a um trailer, mas não ia deixar de cobrir esses bafafás. O assunto principal da semana é o Corvo, que chega aos cinemas, e chega aos cinemas numa performance desastrosa. Se a gente achou que Borderlands tinha ido mal, olha o Corvo, abrindo nos Estados Unidos com 4,6 milhões nas bilheterias, internacionalmente fazendo 3,8, e ele já abriu em vários mercados pelo mundo, num total de primeiro final de semana de 8,4 milhões. Ele não fez nem 10 milhões no primeiro final de semana. Levem em conta que o filme custou 50 milhões para ser feito, mais uns 10 milhões ali que a Lionsgate pagou para poder distribuir o filme pelo mundo. Então ali a gente coloca uns 60 milhões. Para não abrir nem com 10, eu não acho que ele vai nem fazer o que ele custou. Quer deixar o cenário um pouco mais grave? Isso é 3 vezes menos do que o Corvo original fez lá nos anos 90, quando ele foi lançado. Uma forma da gente poder ver o tamanho do desastre dessa bilheteria de O Corvo tá, por exemplo, nos números de Coraline, que no segundo final de semana de relançamento, que é uma animação de 2009, faz 5 milhões nos Estados Unidos, ou seja, fez mais que o lançamento da semana, que era o Corvo, já fez 24 milhões nesse relançamento, o que leva o total global dela para 157 milhões, total geral, né, contando a bilheteria de 2009. Esse relançamento animado abriu com mais do que Borderlands, abriu com mais que o Corvo, já fez mais que os dois nos Estados Unidos, inclusive. Assim, isso aqui mostra o tamanho do desastre que foram esses dois lançamentos. Dois lançamentos da Lionsgate. Lionsgate, assim, se colocando numa situação terrível nas bilheterias. E não é um estúdio grande. E aí vem o outro dilema. Alien Romulus. Hit ou não? Vou deixar as coisas colocadas da seguinte forma. Não é um flop. A gente já saiu desse lugar de dizer que Alien Romulus foi um flop. Não foi. Questão é, segundo final de semana e ele cai 61%. A queda foi muito brusca em relação ao primeiro final de semana nos Estados Unidos. Ele faz 16 milhões nesse final de semana. Deadpool e Wolverine volta para o primeiro lugar, ele cai para o segundo. Pro quão bom é o filme, o ideal seria se ele tivesse pelo menos uns 5 na frente dessa percentual de queda e se ele tivesse conseguido ficar no primeiro lugar para uma segunda semana. Não foi possível, porém a bilheteria global, a bilheteria internacional tá vindo ao resgate dele. Ele fez 41 milhões no resto do mundo esse final de semana, o que dá pra ele uma queda de 38 milhões, olha como caiu pouquinho no resto do mundo. E aí o total global dele vai pra 225. 225 com orçamento de 80 milhões, ele já tá ali entrando naquela faixa dos 2,5, 3 vezes o orçamento, que é a faixa pra dizer que não deu prejuízo. E segue aquele movimento, ele tá fazendo mais bilheteria que Alien Covenant, que foi o último filme, mas ele ainda faz menos que Prometheus, que é a maior bilheteria da franquia até hoje. Então acho que a conclusão geral é, esse filme vai se pagar, ele vai sair, ele vai fechar com a bilheteria total, que bate ali 3 vezes o orçamento, não vai nem ser 2,5, tá? Vai ser 3 vezes o orçamento. Então no fim das contas, assim, prejuízo ele não vai dar, e sendo um filme tão bom, que coloca a franquia num pacing tão bom de novo, eu acho que ele fez o que ele precisava fazer. Ele não deu prejuízo, e ele devolveu moral pra franquia. Pra mim é um sucesso. Agora, sucesso mesmo é assim que acaba, né? Nossa, que dinheirama que esse filme tá fazendo. O filme faz mais 11 milhões esse final de semana nos Estados Unidos, mais 22 internacionalmente. A queda dele nos Estados Unidos nessa terceira semana dele foi de 50%, o que é pouco se levar em conta que ele já tá no cinema há boas semanas. No resto do mundo foi 32%. Ele não tá fazendo sucesso só nos Estados Unidos, ele tá fazendo aquele sonhado sucesso global. Tanto que a bilheteria dele, Estados Unidos e internacional, tá 50-50. Então a gente tem um total de 242 milhões em bilheterias globais para um filme que custou 25. Ele já superou nos Estados Unidos a bilheteria total do Caça-Fantasmas que saiu no início do ano. E ele, inclusive, já fez 9 vezes o orçamento. 9 vezes o orçamento. De novo, se esse filme parar de ser assistido amanhã, ele já fez tudo que ele precisava fazer com sobra. Deadpool e Wolverine volta para o primeiro lugar nas bilheterias nos Estados Unidos. Ele cai 39% essa semana, o que é pouquíssimo. Ele ainda faz 18 milhões nos Estados Unidos a essa altura. Faz mais 20 no resto do mundo. A bilheteria global vai para 1,21 bilhões no total. Nova marca dele é de ser a 8ª maior bilheteria de adaptações de quadrinhos. Ele passa Aquaman e Guerra Civil. Grandíssimo sucesso. Deadpool é o Marvel Jesus mesmo, como ele disse. Mas e no streaming, hein? No streaming a gente tem algumas coisas interessantes. Eu falei do Caça-Fantasmas e por mais que a bilheteria dele tenha sido meio fraca, a recepção também não tenha sido boa, ele chega na Netflix nos Estados Unidos e vai direto pro primeiro lugar no ranking de streaming da Nielsen. Sinal que as pessoas que não foram ver no cinema foram ver agora. Existia um interesse nele no streaming. O interesse nesse era uma vez um
sonho do vice do Trump já caiu na segunda semana e caiu bem. E quem volta pro top 10 é Moana, mostrando o tamanho de sua força. Moana, semana sim, semana não, tá aqui, porque parece que é o que toda criança assiste no Disney Plus. Tô muito ansioso pra ver como é que vai ser a bilheteria dessa sequência no fim do ano, porque o filme é gigante no streaming. Eu acho que ele fez uma base muito grande de fãs, tá? Desde que ele foi lançado. Mas esse foi o Bilheterias dessa semana. Me conta aí nos comentários o que você achou, quais filmes desses você foi ver. Vamos continuar essa conversa aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like e de se inscrever no canal. E eu volto na semana que vem com mais bilheterias. Tchau, tchau.